Gente, é o Vasco. Fala, Breno Monsef. Domingão, 6h30, Vasco e Santos em São Januário, abertura do Brasileirão pro Cruz Maltino, jogando em casa, expectativa de casa cheia, nesse retorno do Vasco, mais uma edição de Campeonato Brasileiro. Se o Vasco vai conseguir ficar no meio de tabela, se vai conseguir brigar por Libertadores, se vai brigar para não cair, né? Tomara que não. E tendo em consideração a fala do Pedrinho essa semana, de que o Vasco é uma das 8 melhores equipes, né, do campeonato. Enfim, sobre justamente essa equipe, né? Qual vai ser a equipe que vai jogar no domingo? Porque tem treino amanhã, ainda no Rio de Janeiro, antes desse jogo. Porém, temos alguns pontos importantes para serem lembrados. Por exemplo, Coutinho e Adson à disposição. Felipe Coutinho teve um edema ali na reta final do Campeonato Carioca, não jogou aquela partida também da Copa do Brasil. E o Adson, que não joga desde agosto. Então o Adson também está de volta depois de 2 cirurgias aí que ele teve que fazer por uma fratura na tíbia. Além disso, nos jogos treino, o Fábio Carille testou juntos Nuno Moreira e Benjamin Garré, né? Então pode ser uma novidade aí, até porque devemos ter Coutinho e Payet juntos no banco de reservas, né? Então abre espaço para, por exemplo, meio e ataque com o Nuno Moreira, Benjamin Garré, Rayan e Verratti, né? Pode ser uma possibilidade aí para o Fábio Carille colocar o time em campo no domingo. Outra novidade possível é o Maurício Lemos na zaga, ele que também participou dos jogos treino. Maurício Lemos que demorou um pouquinho, vinha de muitas lesões aí na última temporada, poucos jogos pelo Galo, e o zagueiro Maurício Lemos, então já é apto a jogo, né? Pode até começar como titular no domingo, fazendo uma dupla aí com o João Vitor. E o Vasco entrando nesse campeonato brasileiro, talvez seja o time com a maior interrogação, né, entre os cariocas, né, na disputa, com a maior interrogação de como vai ser o desempenho desse time do Carille, né? Pois o Botafogo, ele tem um novo treinador, mas ele tem aporte financeiro, o Botafogo tem manutenção de elenco, o Vasco tem um novo treinador, o Vasco tem uma reformulação de elenco e por isso existe essa dúvida maior. Não acredito que o Vasco vá passar sufoco depois da experiência e de até certo ponto também uma bagagem trazida da temporada passada com a manutenção de determinados jogadores. É um elenco mais qualificado em relação aos últimos anos, é um elenco mais experiente também, então a tendência é de um Vasco que brigue pelo meio da tabela. Eu acho que isso vai acontecer. Diferente do que a gente trouxe ontem aqui, do Pedrinho, o presidente Pedrinho falando sobre a qualificação do elenco do Vasco em comparação com outros grupos, outros times, eu não acredito nisso. Mas eu acredito que o Vasco tem potencial ali para ficar no meio da tabela. E o que a gente observou de cenário sul-americano e também de cenário nacional, quem fica no meio da tabela, ele consegue classificação para competições continentais. E o Vasco presente em competições continentais, o Vasco tem maiores premiações, mais possibilidades de buscar parceiros, mais holofote e, consequentemente, mais dinheiro até conseguir encontrar um novo parceiro para adquirir a SAF do clube. Então, uma temporada tranquila, mediana ali pro meio da tabela, pode deixar o Vasco nessas condições de novamente conseguir uma classificação para a competição continental, não só pensando em Sul-Americana, mas também pensando em Copa Libertadores, já que existe essa possibilidade. Mas é um Vasco que vai enfrentar um Santos que também não vem naquele bom futebol, já está sem o Neymar, não é aquele elenco, jogando dentro de casa. A notícia de momento é que todos os ingressos foram vendidos para o jogo de domingo. Ou seja, a presença do torcedor, o caldeirão para uma estreia de Campeonato Brasileiro, a expectativa é de vitória do Vasco, já que o Santos também vem sem o Neymar, né? Então, essa é a projeção. Uma temporada tranquila pro Vasco, tem sustos e também pensando em uma classificação para uma competição continental no próximo ano e quem sabe também ir muito longe na Sul-Americana, Azevedo. Vamos lá, para domingo, ingressos esgotados. 6h30 no estádio Vasco da Gama, em São Januário, Vasco e Santos. A estreia do Vasco no Brasileirão. Ainda não dá para cravar o time. Bom, pelo trabalho dessas semanas, sem jogos, podemos projetar o seguinte: Maurício Lemos, o zagueiro, enfim, deve jogar. Maurício Lemos não deve começar de início, a princípio, mas ele deve entrar durante o jogo ganhando minutos. A médio prazo, ele vai brigar por posição para ser titular junto com o João Vitor, né? A zaga ideal do Vasco é João Vitor e Maurício Lemos. A gente sabe que o Maurício Lemos, ano passado, pelo Galo, não teve tanta sequência, não teve tanto tempo de jogo. A comissão técnica do Cuca não tinha interesse no jogador também quando ele estava apto, então ele pouco jogou. Então tá demorando um pouco na parte física, o que é normal, o Vasco já esperava por isso, tá? Sobre o meio pro ataque, com o português Nuno Moreira,
o Benjamin Garré, o argentino, além de Rayan e Verratti. Então, assim, é um meio de campo ofensivo e que dá muitas aberturas para essa equipe do Vasco do meio para frente. Isso contando que Coutinho e Payet fiquem juntos no banco de reservas. Então teremos esse meio ataque projetado, né, obviamente por mim, Nuno Moreira, Garré, Rayan e Verratti. Então seria aí um médio ataque ofensivo da equipe do Carille. E aí, assumindo que vai ser uma dupla de volantes, essa é a grande incógnita, né? Quem vai ser titular nessa dupla de volantes da equipe do Vasco? Tem Hugo Moura, tem Paulinho, tem Jair, tem Tietê, até o Souza foi usado em jogo treino como titular. Então, essa é a grande incógnita desse time aí do Vasco. Né? Se o Hugo Moura vai ser titular de fato, acredito que sim. E aí, quem vai fazer essa dupla com ele? Né? Se vai ser um pouco mais fechado ou se ele vai abrir mais a equipe nesse meio de campo. Lembrando também que no ataque o Adson é opção, mas começando no banco de reservas, se recuperando de lesão. Então, assim, a tendência de um Vasco mais propositivo, mas buscando, é claro, né, manter a segurança no setor de defesa. Não pode também se abrir totalmente, porque a gente já viu outras equipes fazendo isso, né? Eu não consigo imaginar o Vasco propositivo com o Carille, cara. Mas também não dá pra ser reativo, porque o Vasco não tem peças pra contra-ataque. O Vasco não tem atacantes de velocidade rápidos. O Watson agora tá no banco, né? Mas não tem condição de jogar 90 minutos. Então não tem como você montar o Vasco. Na hora que o Carille recebe o elenco, ele entende que o Vasco precisa ser um time forte no meio campo, porque os jogadores mais talentosos são os meias, e precisa ter a posse de bola para que os jogadores, os extremos, consigam criar. Porque os jogadores que o Vasco tem à disposição não são jogadores com as características de contra-ataque. Tirando o Rayan, todos os demais jogadores citados pelo Breno são jogadores lentos. Cadencia um jogo. É que o Nuno começa, não, né? O Nuno é titular hoje, não tem, cara, eu não achei tem como não ser titular. O recorte é pequeno, mas ele foi muito bem. Então, mas é um jogador que precisa da bola no pé, ele se entendeu muito bem com o Lucas Piton. Todos esses jogadores são jogadores que precisam da bola no pé pra criar, pra construir. Então não tem como o Vasco não ser propositivo se os jogadores contratados são jogadores propositivos. Ele melhorou o jogo do Piton e do Coutinho. Vai puxar, você viu o Vasco jogando contra o Flamengo? Sim. Você vai puxar contra-ataque com o Verratti? Ele não vai conseguir, cara, da característica dele. Aí, o Verratti é ruim. Não, você tá usando o cara do jeito errado, pô. Ele é centroavante. Ele é centroavante, né? Ele precisa receber, principalmente, bolas pelo alto. É a principal característica dele. Agora, você vai puxar um contra-ataque com o Rayan, pode funcionar. Aconteceu no jogo. O Rayan parou no Rossi, conseguiu puxar um contra-ataque. Mas só tem ele, então não tem como você jogar com o traseiro lá atrás e puxar contra-ataque, porque teu contra-ataque vai ser um carro 1.0 subindo a ladeira. O Carille tinha dado uma declaração que, foi perguntado sobre isso, se o Rayan podia revezar aí com o Verratti. Ele falou, assim, eu vi um jogo antes de eu chegar aqui, que eu acho que foi contra o Bahia e tal, que ele jogou como centroavante. Na vaga do Verratti, foi um dos melhores jogos do Vasco ano passado. Mas eu não acho que ele, né, que deva jogar nessa posição, acho que ele rende melhor aberto ali, pela direita, enfim. Vamos ver o que vai acontecer pra, agora, a lamentar a ausência dele. Neymar. Pois é. Seria espetacular, Neymar em São Januário. Payet versus Neymar seria o jogo do Léo Dias, né? Léo Dias ia até se credenciar pra cobrir o jogo. A notícia agora é quando o Neymar joga, não é mais quando ele tá ausente, né?